Agora, Léo Dias e Felipe Campos, contratados pela Band, podem fazer a Band engolir o SBT do meio-dia até as 8h30 da noite. As chances de algo nesse sentido acontecer, na minha opinião, são, se não grandes, pelo menos médias, porque a Band vai corrigir o principal problema de transmissão que tem durante a tarde. Vamos falar também sobre outros assuntos da televisão brasileira e também a nova novela do Real Short, que produziu o grande sucesso A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário. Tem nova novela vindo por aí na plataforma de vídeos verticais e a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, hoje é sábado 26 de julho e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Boa noite, agora às 7h15, vamos começando o nosso Legalzinho por aqui. Peço desculpas para vocês, a gente teve algumas falhas técnicas na nossa live anterior, mas agora sim estamos ao vivo por aqui para trazer mais informações para vocês. Vamos começar falando sobre essa semana de fortes movimentações na Band, principalmente com a informação de que no Melhor da Tarde nós teremos o reforço não só de Felipe Campos, mas também de Léo Dias através de diferentes maneiras. Talvez muito mais por uma presença da Léo Dias TV com informações exclusivas do que com a própria presença do Léo Dias dentro desse contexto da Band nesse momento. E quando a gente olha para a movimentação que foi feita, a gente tem que considerar que ela começa com o SBT tirando o Léo Dias e também o SBT tirando o João Silva da Band e a Band contra-ataca conseguindo trazer dois dos maiores nomes, talvez, do entretenimento, do jornalismo de entretenimento do SBT, o Léo Dias, claro que com uma estrutura muito maior, o Felipe Campos como contratado, mas principalmente consegue trazer quem levava informação exclusiva para dentro do Fofocalizando. E esse golpe que a Band deu de volta no SBT, para mim, ele custa muito mais caro do que custava a outra situação de levar o João Silva para lá. Qual é que é o principal problema da Band hoje? A Band não consegue fazer a conexão entre Jogo Aberto e Donos da Bola com o Brasil Urgente, que geralmente levanta a audiência da Band e leva para o Jornal da Band, que é o produto mais caro, o produto premium dentro da programação da Band para o departamento comercial, leva essa audiência alta para entregar para o Jornal da Band e aí segue a programação. Nesses momentos entre Brasil Urgente e também com o nosso glorioso Jornal da Band, nós temos ali momentos em que a Band belisca a terceira colocação e deixa o SBT em quarto. Nessa quinta-feira, inclusive, o SBT ficou 4 horas em quarto lugar durante todo o dia. Um dia muito ruim nesse sentido e a gente, claro, observa essas movimentações. A partir do momento em que a Band entra no ar com o Jogo Aberto, ele já se torna um problema para o Bate e o Alô Você, né, que cada vez mais vê a Record mais longe e a Band mais perto, é uma situação tensa, né? Depois vem o Neto com o Donos da Bola, que tem um foco talvez para um público um pouco mais masculino, e até por isso o SBT muitas vezes consegue abrir uma certa vantagem da Band nesse momento, mas o Neto também sabe como trabalhar a questão do entretenimento esportivo para conseguir levar isso adiante, levar de outra maneira. Então isso é importante da gente observar para quando a gente chega mais adiante aqui nessa análise. A Renata Fã, ela consegue, para mim, agregar um público feminino também importante dentro do Jogo Aberto, porque ela faz também o entretenimento para reter esse público. O Neto tem um pouco disso também, mas talvez não tanto quanto a Renata Fã. Quando a gente olha para a entrega depois que a programação tem para o Melhor da Tarde, é ali que está o buraco, é ali que o SBT consegue abrir uma vantagem considerável para cima da Band. E aí, reforçando o Melhor da Tarde com notícias exclusivas do Léo Dias e o Felipe Campos também trabalhando com isso ali, a Léo Dias TV vai interagir diretamente com o Melhor da Tarde, a gente tem aqui um reforço que era o que a Band precisava para conseguir fazer essa conexão. Falou-se, inclusive, que a Band tinha vontade e tentou, talvez por alguma forma, de levar a Sônia Abrão para lá. Não conseguiu. Com isso,
agora traz, né, o Felipe Campos e também consegue trazer o reforço do Léo Dias, principalmente pela notícia exclusiva, que é muito importante da gente falar. E aí depois sim, a gente tem o Brasil Urgente, que tem batido de frente com muita facilidade com o Tá Na Hora, deixando o Tá Na Hora em quarto lugar, né? Dani Brandi tem feito um trabalho excelente, mas o produto é cambaleante meio que desde o início, né? E o Joel da Atena consegue com isso abrir uma vantagem e depois entregar para o Jornal da Band, para que o César Filho também tenha que patinar bastante para tentar buscar essa audiência da Band. Então, o SBT, ele vive uma situação muito delicada pelo seguinte: no domingo ele belisca a liderança em alguns momentos com o Portiolli, né? Na maioria do tempo, ele está ali em terceiro lugar atrás da Record, mas existem momentos estratégicos da programação em que o SBT é muito ameaçado pela Band. Será que esse é o golpe de misericórdia da Band para tentar assumir essa terceira posição? Se falava sobre isso desde os tempos de Faustão na Band, que não conseguiu essa terceira colocação. Se falava de trazer dramaturgia, do Faustão ter os seus contatos e poder levá-los também para a Band naquele momento, mas ficou inviável até pela questão financeira, né? Nesse caso aqui agora, nós temos um investimento robusto para trazer Léo Dias e a sua equipe também, e as suas exclusivas para dentro do glorioso da Band, né, de uma forma geral. Quando a gente observa também aqui outras questões importantes, o Léo vai ter, além dessa contribuição no cara a cara, na contribuição no Melhor da Tarde, a reativação do Cara a Cara, que era o programa de entrevistas da Marília Gabriela nos anos 90, com a agenda de contatos que ele tem, certamente vai conseguir ter uma repercussão importante, se não audiência na TV aberta, mas uma repercussão importante e quem sabe até uma segunda janela na Léo Dias TV. Quando a gente olha para a movimentação também para o Carnaval, o Léo Dias foi o principal nome do Carnaval do SBT esse ano, não teve nem o Eric, eu estava vendo ele falando com os meninos na live do Vanucci, ele traz que não teve nenhum produtor do SBT, o Carnaval todo foi produzido pela Léo Dias TV e teve o SBT também com essa característica. Então, quando a gente olha aqui essa movimentação, nós vemos também essas questões, né, de como a Band está se armando nesse momento. O Léo Dias, então, além de participação do Melhor da Tarde, ter o programa de entrevistas cara a cara e também fazer toda a parte do Band Folia, né? O Felipe Campos também tem um excelente alcance nas redes, sabe dialogar com redes sociais, criar corte na TV aberta para viralizar nas redes, né? E nesse sentido vai reforçar o Melhor da Tarde ao lado de Pamela Lucciola. Vamos ver de que maneira isso vai se desenrolar. Mas o fato é, a Band se armou com muita inteligência para contra-atacar o SBT e a ameaça do SBT da faixa que vai da Renata Fã no Jogo Aberto até o Jornal da Band, que encerra ali às 8h30 da noite, então estamos falando das 11h15, das 11 horas até às 8h15 da noite, a Band reforça esse período ali com muita qualidade, com muita precisão para conseguir levar adiante esse projeto de tentar buscar essa terceira colocação no momento de fragilidade do SBT. Vamos ver qual vai ser o principal desenrolar dessa história, mas o fato é que o que vem por aí é muito forte, vai ser uma disputa que a gente vai acompanhar de perto. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, segue o legalzinho na nossa programação. Vamos falar agora sobre o segundo assunto escalado para essa noite, que é o glorioso Estrela da Casa, né? Estrela da Casa voltará em 25 de agosto na Globo. Há toda uma perspectiva de fazer toda a mudança do formato. O TV Pop traz essa informação aqui, de que há toda uma mudança no formato para conseguir entender e trazer, né, essa segunda temporada longe de um fracasso de crítica e de audiência como foi a primeira versão. Houve uma força muito grande também no que tange a questão de repaginar a dinâmica do programa, principalmente. Ele vendeu muito bem, mas não teve repercussão nas redes, tampouco conseguiu alçar o seu campeão Luca a grandes momentos, né, a grandes trajetórias profissionais. Então esse é um ponto que a Globo está muito de olho, e aqui a matéria do Jorge Cardoso no TV Pop diz o seguinte: a Globo definiu que a segunda temporada do Estrela da Casa, prevista para estrear em 25 de agosto, será totalmente reformulada. Embora tenha tido bom desempenho comercial, a primeira edição decepcionou na audiência e não cumpriu sua principal meta, como eu falei, de alçar o vencedor ao estrelato
fato dentro do meio musical, né? Dentro desse sentido, segundo o colunista Flávio Rico, do portal Léo Dias, a ordem nos bastidores é clara. A nova temporada não pode lembrar em nada a edição anterior. A principal novidade será a chegada de Michel Teló, que venceu 7 temporadas do The Voice Brasil. Ele assumirá o papel de mentor, né, que terá como função orientar os participantes ao longo da programação. A Globo optou por insistir na atração também por razões comerciais, não só pela questão de venda comercial, né, criado internamente, o Estrela da Casa permite que a emissora evite custos com licenciamento de formato. Esse é o caso. A Globo não precisa pagar para detentores de direitos para fazer o Estrela da Casa. O bom retorno publicitário da primeira edição também pesou na decisão de dar continuidade ao projeto. Mesmo com os ajustes, a nova temporada representa um novo teste para o reality. A missão agora será provar que o programa pode revelar um verdadeiro astro da música brasileira, indo além dos interesses comerciais da emissora. Vai ser apresentado pela Ana Clara mais uma vez, né? O sucesso ou fracasso dessa fase será determinante para o futuro da atração na programação da Globo. Ana Clara falou das mudanças e do potencial do Estrela da Casa. A apresentadora pontuou que se sente mais preparada para enfrentar o desgaste físico e mental de liderar um reality diário. É um programa que demanda muito da gente, física e mentalmente. Eu já tinha me preparado para esse baque na primeira temporada, agora estou mais preparada, pronta para segurar esse desafio. Honestamente, eu acho que esta é a última temporada do Estrela da Casa, porque o reality musical em si, ele está um formato cansado, né? É um formato que tem tido dificuldades nesse aspecto. E eu acho que quando a gente olha pro Estrela da Casa e o que ele foi na primeira temporada, foi uma tentativa de juntar Big Brother com The Voice. E aí ficou uma coisa que não agradou nem quem gosta de reality, nem quem gosta de reality musical, né? Nem quem gosta de reality de convivência, nem quem gosta de reality musical. E agora, tentar trazer ele mais num formato The Voice com convivência, eu acho que também tende a fazer com que as pessoas não acompanhem muito. Vamos ver de que maneira vai se desenrolar, mas eu, de fato, não acredito que essa temporada do Estrela da Casa vá salvar o formato. Ana Clara muito bem, já no ano passado também, mas o programa não se ajuda. Eu acho que o programa está no momento errado do consumo de televisão. As pessoas estão consumindo de outras maneiras a televisão. Então esse é o ponto. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, você que está nos acompanhando por aqui, fique conosco, deixe seu like, deixe seu comentário, participe com a gente e, claro, deixe o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, ajude o nosso trabalho. Fique conosco por aqui. Vamos lá, o grupo do Zap já está aqui na tela. Vamos com o pessoal que está nos acompanhando aqui. Temos o Gustavo Moraes conosco, falando sobre uma notícia a respeito do Gildean, né? Acompanhei, lamento o que está acontecendo, acho uma coisa muito complicada, muito difícil. Já conversei com ele pessoalmente também, prestando todo o meu respeito e solidariedade aí nesse momento. André Cabral conosco, o SBT achou que a Band estava morta, tomou na cabeça, diz aqui o André Cabral. Canal Esporte é Raça, a Copa do Mundo de 2026 ficou dividido 50% para a Globo, 50% para a Cazé TV, mesmo assim a Globo ainda leva vantagem. Na verdade, a Cazé TV vai transmitir tudo e a Globo vai transmitir metade, né? Essa é a característica. Mas, de novo, também porque a Globo não conseguiria alocar todos os jogos desse momento, né, desse momento, né, do que acontece no futebol. A Globo não conseguiria levar isso adiante dessa maneira, porque são 48 seleções, né? Vai ser a maior Copa de todos os tempos. Então, é um outro momento. Vão reformular pro bem ou pro mal o Estrela da Casa? Olha, se for pro mal, pior do que foi a edição do ano passado, acho difícil. De novo, todas as características para a gloriosa Ana Clara, que deu um show, né? Canal Esporte é Raça, já falei. Maísa Bartalini conosco, Gustavo conosco, Luiz Henrique Pinho, obrigado pela companhia. Fico com pena da Ana Clara, que ao invés de alçá-la ao BBB, dão esse troço para ela ter que fazer milagre, diz o André Cabral. É uma situação tensa, né? É uma situação complicada. André Cabral não teria tempo para todos os jogos, fora o que vai para o Sport TV. Acho que o Sport TV, né, vai ter ali a transmissão completa e... no caso da Globo, não seria viável colocar o número de jogos que vai ter essa Copa do Mundo. São 108 partidas, né? 108 partidas é muita coisa. Certo, minha gente? Vamos seguindo aqui com o nosso legalzinho. Eu conto com o comentário e o like de vocês, principalmente.
Muito bem, estamos de volta e ao vivo com o nosso legalzinho na Rede Gesla. Vamos agora com o nosso terceiro assunto por aqui e eu quero trazer De Volta ao Jogo. De Volta ao Jogo é a nova novela do Real Shorts, né? Real Short que está fazendo muito sucesso no Brasil através da plataforma, da própria plataforma, também no TikTok, os cortes que surgiram por ali são muito fortes nesse sentido, e De Volta ao Jogo é a nova aposta num texto que já é famoso internacionalmente dentro da própria plataforma, mas agora adaptado para o Brasil. Em novela, a matéria do Notícias da TV diz aqui o seguinte, matéria de Juliana Munerato. Em novela do TikTok, ou do Real Short nesse caso, Ana Rita Cerqueira encara a dor e força de uma mãe solo jovem. Ana Rita teve passagens pela Globo também, né, e outras novelas. Nós temos nesse sentido aqui, veterana da TV desde a infância, Ana Rita Cerqueira se joga agora em uma narrativa diferente de tudo que já fez na carreira. A atriz protagoniza De Volta ao Jogo, nova série do aplicativo Real Short, que aposta em novelas verticais com jeitão de TikTok. É a mesma plataforma do sucesso de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, que a gente já falou várias vezes por aqui, o sucesso que é 250 milhões de visualizações, um negócio impressionante. Novela vertical, portanto, no papel de Mariana, ela vive o drama de uma mãe solo muito jovem, marcada pelo abandono e por um reencontro com o amor do passado. Abre aspas para a atriz Ana Rita. Cada cena exigia escolhas rápidas, mas muito precisas. Por causa da velocidade do formato, com episódios curtinhos e ritmo acelerado, a atriz precisou adaptar sua forma de atuar. Vale lembrar que cada um desses episódios tem cerca de 1 minuto, 2 minutos, coisa do gênero, e são histórias extremamente simples, bem feijão com arroz mesmo, mas que funcionam muito bem. Nesse caso aqui, o que mais me chamou a atenção, além do elenco jovem e tudo mais, a história, ela lembra muito as histórias de fanfic que a gente vê, bem como é A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, também tem essa pegada. E aqui nós temos Thierry Figueira voltando a uma novela, agora uma novela vertical, né? Thierry Figueira é o técnico do time que vai receber esse personagem que traz, né, a sequência do trabalho, o Luiz, né, que é o Bruno Guedes, que vai voltar para o Brasil depois de muito sucesso. Na Europa nós temos aqui uma trama clássica da sogra que não quer que haja esse relacionamento, porque ela é engravida do Luiz, a personagem Mariana, e aí, bem no momento em que ele é chamado para jogar na Europa, né? E aí ela arma uma cena ali para que ele pense que ela está traindo ele e vai embora, mas ele volta disposto a reconquistar esse amor. Então, de novo, é aquele melodrama clássico que a gente sempre vê por aqui no Brasil, mas de fato é uma adaptação de um texto já internacional. De Volta ao Jogo é baseado numa obra estrangeira da própria plataforma, mas a produção ganhou contornos brasileiros graças à adaptação do roteiro e à escolha da própria Ana de criar Mariana do zero. Preferi não me prender à obra original e busquei uma criação que tivesse a alma brasileira, especialmente no modo como a Mariana enfrenta os desafios e expressa suas emoções. As gravações, que são completamente diferentes das novelas tradicionais, duraram apenas 9 dias e cada episódio muda de tom num piscar de olhos. Na TV tradicional, às vezes você tem uma semana para desenvolver um conflito. Aqui, em 2 episódios, já estamos em outro arco. Eu assisti o trailer, né, os primeiros 5 episódios, na verdade, que a própria plataforma Real Short trouxe aqui no YouTube, e de fato é aquela novelinha que tem conflitos muito bem marcados. Tá muito claro quem é vilão, quem é mocinho, tá muito claro que a mocinha vai sofrer muito e vai ter aquele retorno glorioso do par romântico. Então tudo isso num formato muito mais barato, mas que certamente prende muito o público. Thierry Figueira de volta às novelas, só que agora numa novela vertical da Real Short. Que coisa interessante a gente estar acompanhando esse momento e essa revolução, né, da nossa televisão aberta e também das plataformas de streaming de uma forma geral, pegando um formato que é clássico da nossa TV aberta e adaptando para sua realidade. Segue legalzinho na programação da Rede Gesla. Nós vamos adiante agora com o nosso legalzinho, trazendo aqui um assunto importante. Essa semana nós perdemos Preta Gil precocemente, uma artista muito completa, com várias capacidades, com vários talentos, né? Explorou muitos desses talentos no decorrer da sua carreira. O principal de cantora, de fato, de conseguir angariar multidões por onde passasse.
E na televisão ela tem uma carreira que muita gente talvez não se lembre de alguns pontos, mas eu queria trazer aqui alguns desses pontos, como por exemplo a passagem de Preta Gil pela novela Agora Que São Elas, lá de 2003, é uma produção bem interessante e que eu acompanhei muito, né, nesse aspecto. Ela participou de algumas novelas, participou de Agora Que São Elas, interpretava Vanusa, uma personagem trambiqueira, gostava de organizar rachas, né, a personagem da Vanusa. Então nesse sentido, a gente tem aqui uma força muito grande já nesse primeiro momento, em Agora Que São Elas, ela começa a surgir, mas também para o mercado fonográfico, de uma forma geral, começa a crescer dentro desse sentido. E aí nós temos depois, mais à frente, numa reformulação que a Band fez na programação, com a chegada da Marlene Matos, a Preta Gil apresentando o Caixa Preta, um programa que teve cerca de 3 meses de duração, e temos aqui a principal informação a respeito dos acontecimentos desse programa. Aqui no resumo que a gente busca tem o seguinte: Caixa Preta foi um programa de televisão brasileiro apresentado por Preta Gil na Bandeirantes em 2004, tinha o formato de programa de auditório, tinha convidados e atrações musicais, dirigido por Marlene Matos, que idealizou o projeto, visando transformar Preta Gil em apresentadora. Era exibido nas noites de sábado da Band, estreou em 31 de julho de 2004 e foi encerrado em 23 de outubro de 2004 também. Nós temos aqui na época, a baixa audiência, em torno de 2 pontos de média no Ibope, foi apontada como motivo, mas para o jornal Tribuna da Imprensa, noticiou que o motivo real seria a insatisfação da Band com Preta Gil naquele momento, após ela ter feito testes para substituir a Angélica na apresentação do videogame durante sua licença maternidade sem o aval da emissora. São 2 versões que aconteceram na época. O fato é que o programa acabou e depois, 11 dias depois, a própria Marlene Matos saiu da Band, de onde ela tinha colocado ali vários produtos. Kelly Key em programa infantil. Foi uma saída da Marlene Matos chegando à Band depois do rompimento com a Xuxa, né? Então teve muito essa força. E Preta Gil também esteve em Caminhos do Coração, onde ela fez a Elga, né? Que era a vilã da história. Caminhos do Coração, vale lembrar, é a primeira novela da trilogia dos Mutantes. A Preta Gil trouxe um relato sobre isso no livro dela, também trazendo essas informações de que na época ela precisava do dinheiro, mas não gostava do roteiro e tudo mais, e aí decidiu fazer e se tornou muito famosa em países países lusófonos, né? Na África, quando ela chegava lá em Cabo Verde, por exemplo, as pessoas conheciam por conta da força que a TV Record tem também nesses países. Então essas são apenas algumas participações de Preta Gil na televisão como atriz, também como apresentadora e também com suas diversas passagens pelos programas musicais e participações em novelas como ela própria, né? No caso de Cheias de Charme, em que ela se encontra com a Chayenne. O Esquenta, ela era uma figura fixa dentro do elenco, uma grande artista que de fato aqui a gente lamenta profundamente o fato da perda precoce, da partida precoce da Preta Gil, com 50 anos apenas e com uma carreira muito sólida em todos os aspectos, também na televisão, opiniões sempre muito fortes e uma trajetória, né, que tem diversos pontos muito importantes e que a gente traz aqui como forma de homenagem para eternizar o artista, que é o que é mais importante e eu acho que é o que todo comunicador, cantor, ator tenta fazer através do seu trabalho, que é poder, né, levar para as pessoas um legado de alguma coisa, né? Eu acho que a Preta Gil deixou um legado muito forte aqui para muitas pessoas, muitos amigos enlutados também, então a gente deixa um grande abraço para os fãs, para os amigos, para todos aqueles que apreciaram de alguma forma, em algum momento, a trajetória da Preta Gil também, como é o meu caso, e o caso, eu acredito, de todos vocês que acompanham aqui a Rede Gessler. Segue o nosso legalzinho, agora para os últimos comentários de vocês. Muito bem, agora 19 horas 37 minutos, obrigado pela sua companhia, você que está conosco aqui, vamos lá para a turma que está com a gente aqui. Deixa eu ver os comentários que chegam nesse momento, obrigado pela audiência, você que está deixando seu comentário, sua participação, muito obrigado pela companhia. Vamos aqui adiante, o canal Esporte é Raça tem seleções, já falei, que nem adianta a Globo transmitir, concordo com a Globo. André Cabral diz o seguinte: o Sport TV vai transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno ano que vem? Não vi nenhuma menção ainda no canal. Me parece que sim, viu, André? Até onde eu sei,
Sim, acho que não sei se o Cazé também vai transmitir. Gustavo Moraes, Guegué, o que é melhor pra você? A transmissão dos jogos da Copa dividida no mínimo em 2 ou mais emissoras ou apenas uma emissora transmitir? Eu acho que 2 emissoras na TV aberta é o número ideal. Porque quando é todo mundo, aí vira uma programação que não tem contra-programação, né? Mas eu acho que 2 seria já bastante interessante. Lucas conosco, você se lembra quando o Ratinho bateu a Globo em janeiro de 99? Não me lembro exatamente, mas bateu a Globo mesmo, é verdade. Vamos lá, Batata 12, que novela é essa de Volta ao Jogo, plataforma Real Short, como eu falei pra vocês. Ele não estava fazendo novela bíblica na Record? Eu acho que sim, o Thierry Figueira fez várias bíblicas também. Paulinho Santos, boa noite pro Olivaldo. Por onde anda aí o de Silva? Temos que pesquisar, temos que buscar aqui. Preta Gil cantou a música Mutante, uma regravação da música de Daniela Mercury. Também temos essa homenagem importante, né? Dona Maria Massa, a mãe do Ratinho, faleceu também neste sábado. Ficam aqui as nossas condolências a toda a família, a todos os fãs que também acompanham a trajetória do Ratinho, que é o meu caso também, então um grande abraço e muito conforto à família. Vamos adiante aqui. Não gosto do Felipe, diz a Sônia Maria. Como que é puxa-saco de todas as emissoras que trabalha, fala muito... Ô louco, bicho, Dona Sônia Maria está muito indignada. Gosto do Léo, mas esse outro não suporto, diz aqui a Sônia Maria. André Cabral... Coitada da Preta, né? Preta Gil trabalhou em projetos complicados nessa fase. Mas olha, agora que são elas, eu gostava muito. Eu acompanhava o tempo todo. Preta e Gal Costa era muito legal de ver juntas, né? A Gal Costa era a madrinha da Preta também. André Cabral, também não gosto muito do ex-Pablo. Qual é a música? Diz o André Cabral. Você gostava do A Casa é Sua, da Rede TV? Eu acompanhei algumas fases do programa, né? Com a própria Sônia, com o Clodovil. Também no início me esqueci o nome da apresentadora da primeira etapa. Mas enfim, são partes importantes. Boa noite pro Mr. Cavalião, o Renan. Grande abraço pro Renan, obrigado pela companhia, tá por aqui. Essa novela é uma versão da novela A Vida é um Jogo. Olha, acredito que possa ser, viu? Acho que pode ser, porque é uma versão internacional. Isso é um fato. Muito bem. Então é isso, minha gente. Agradecendo sua audiência, sua paciência, o glorioso... se eu gostava da Eufrásia, gostava. Eu tenho uma memória meio... Como eu posso dizer assim? Uma memória meio... Para algumas frases da televisão aberta eu tenho uma força muito grande de lembrança, né? Mas a Eufrásia, uma vez, eu nunca me esqueci que tinha uma notícia, uma especulação de que o Gilberto Barros queria todas as noites de domingo a sexta e também o sábado à tarde, né? Que era o sabadaço. E aí eu me lembro da Eufrásia dizendo que o Gilberto Barros queria não só o sabadaço, mas o segundaço, o terçaço, o quartaço, o quintaço, o sextaço e o domingaço também. Era um negócio assim. Eu me lembro da Eufrásia, assim, eu gostava dela. Vamos lá. Quem mais? Luiz Henrique Pinho conosco. Preta Gil também cantou a abertura da novela Elas por Elas, o remake. É verdade, eu acho que sim. Teve também a participação, teve esse momento, né, a homenagem essa semana em Vale Tudo, que foi muito bacana também. Então é isso, né, gente? Quem mais está conosco? Acho que era isso. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí o Fantástico no Domingão da Globo. E voltamos amanhã com a resenha televisiva. Um abraço e até.